Pai do Senhor, meus irmãos, então agora vamos para a parte 2 da primeira lição desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estamos estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo a promessa, né? Essa lição foi feita pelo pastor Douglas Batista, né? E nós vamos então agora, nós demos uma contextualizada no início, né? E essa lição, praticamente, ela é um panorama, né? Ela é um panorama, essa primeira lição desse trimestre, ela tem o objetivo de apresentar um panorama da Epístola aos Efésios. Então nós estamos dando um panorama geral da carta, e esse panorama é uma contextualização para as demais lições que vão vir a seguir nos próximos domingos que virão dentro desse trimestre, tá bom? Então, por isso, nós vamos mostrar aqui, né, esse panorama geral. E aí o segundo ponto da lição, que é o que nós vamos começar agora, fala sobre os destinatários, né, os destinatários. Mas antes de começarmos o segundo ponto da lição, nós queremos dar um esboço da Epístola aos Efésios, esse esboço panorâmico geral dos principais temas que são tratados em toda essa epístola, tá bom? Então a primeira parte fala sobre as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Da carta aos Efésios. Então primeiro começa no capítulo 1 com saudação, versículo 1, versículo 2, depois vai falar sobre a preeminência de Cristo Jesus na redenção, né? O capítulo 1, do versículo 3 até o 14, né? A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, ainda dentro do capítulo 1, e os resultados da redenção em Cristo, que já é do capítulo 2 até o capítulo 3 e versículo 13. Depois nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que vai começar do capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Aí vem a segunda parte, né, desse esboço da epístola geral, esse panorama, né? A segunda parte vai falar sobre instruções práticas para a igreja e para os crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, perdão. Do capítulo 4 ao capítulo 6. E aí vai começar no capítulo 4 falando sobre implementando o propósito de Deus. Vai do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Depois, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 17, vai falar sobre reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. E vai até o capítulo 5, versículo 21. Depois, a partir do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, vai falar sobre aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, tá? Aí vai, a partir do capítulo 6 e versículo 10 em diante, até o versículo 20, vai falar sobre estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E depois vai ver, a partir do capítulo 6, versículo 21 até o final, que vai dar o versículo 24, a conclusão, tá bom? Então esse é um panorama, um esboço das duas partes principais dessa carta aos Efésios. Bom, o ponto 2, os destinatários. Primeiro ponto vai falar sobre a cidade de Éfeso, né? E aí minha esposa vai ler. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto deságua no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali estava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Ok, então a cidade de Éfeso era uma importante cidade daquela época. Era um centro comercial da época, era uma cidade cosmopolitana muito grande. Veja, vamos colocar aí que Itajaí hoje nós temos em torno de 200 e não sei se chega a 250, 260 mil habitantes, mas vamos colocar que Éfeso seria uma cidade o dobro, 2 vezes
o tamanho da cidade de Itajaí em questão de população, né, de índice de população, 500 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande, né? Era uma cidade que era um centro comercial da época, né? E você vai ver então que havia, nós vamos ver logo em seguida, né, a religiosidade da cidade de Éfeso, mas havia muitas pessoas que iam por causa dessa religiosidade a deusa Artemis, né? Eles faziam até viagens, né? As pessoas faziam caravanas para ir até Éfeso, e ali havia um grande centro comercial também religioso da época. Então era uma cidade muito poderosa e rica naquele período, tá bom? Mas vamos lá, o segundo subponto vai falar sobre a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que o visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ok. E aí você vai encontrar base mais para isso na Bíblia, Atos capítulo 19, do versículo 27 ao versículo 29, né? Nós vamos ver quando o apóstolo Paulo vai justamente escrever essa carta também para refutar, né, essa questão da idolatria. A minha esposa vai ler então Atos 19, versículo 27 ao 29. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruído majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Ok? Bom, justamente essa religiosidade à deusa Diana, né, Artemis, essa produzia uma economia na cidade através desses turistas, dessas caravanas que iam então viver dentro dessa religiosidade, né? A cidade abrigava o templo então de Artemis, né, que na mitologia grega era irmã gêmea do deus Sol Apolo, tá? E era filha de Leto e Zeus, equivalente a Diana para os romanos, tá? Então os romanos chamavam de Diana, mas para a grande parte dos éfesos, então ela era Artemis, tá bom? Vamos lá. A igreja de Éfeso, então, nesse contexto que nós estamos mostrando, esse panorama da carta aos Efésios. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, segundo Irineu, bispo grego do 1º século. O apóstolo João também liderou a igreja. Ok. Então, para você entender então essa situação do que Paulo fez nessa cidade, foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Como nós vimos na religiosidade de Éfeso, o templo de Artemis era considerado uma das grandes maravilhas, uma das 7 maravilhas daquele período, daquela época, né? E nós vamos ver que ele foi construído em 550 a.C., né? E era uma arquitetura do estilo jônica, tá? E era formada de cedro, cipreste, mármore, e era o principal centro religioso dentro de Éfeso. Então, veja bem,
Paulo chega nesse lugar e começa a evangelizar, começa a ensinar, e começa Deus a usar ele de forma poderosa, ao ponto de que o atendimento ele dá para muitas pessoas, dele precisar do auxílio de alguns, ao ponto de pegarem o lenço dele e colocarem sobre a cabeça de pessoas enfermas, e essas pessoas, através da unção do Espírito Santo e da fé, serem curadas. Aqui nós temos que tomar um cuidado para não abrir um precedente, irmãos, para muita gente achar que vamos vender o lenço ungido, vamos vender a moeda ungida, o copo de água ungido, o sal de ungido. Não é essas coisas, porque senão nós vamos retomar justamente a uma situação de indulgências, né? E o que aconteceu ali foi um ato de fé das pessoas. Não era o lenço que curava, era a fé das pessoas. E claro, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo estava na vida de Paulo, curou essas pessoas. A Bíblia descreve que onde Pedro passava, até a sua sombra, quando passava pelas pessoas enfermas, elas eram curadas. Isso é a unção de Deus, é o Espírito Santo curando as pessoas. Então, através da fé. Então, nós devemos tomar cuidado para que as pessoas não comecem a criar amuletos para a fé e criarem indulgências, né, para até enganar muitas pessoas, enganar o povo através da fé. Tá bom? Então, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito relevante ali. Foi uma igreja que recebeu grandes pregadores, ela teve Apolo, Barnabé, Paulo, Timóteo, vários apóstolos estiveram em Éfeso e pregaram a palavra de Deus, e foi uma igreja que teve o privilégio de ter homens e apóstolos ali anunciando as verdades e os princípios da parte de Deus. Então nós precisamos entender que os grandes líderes da igreja passaram por Éfeso, e Éfeso foi uma cidade privilegiada, foi uma cidade abençoada. Por isso a preocupação de Paulo em manter aquela igreja dentro dos princípios da sã doutrina cristã. Vamos para o ponto 4, então, o subponto, né, o quarto subponto, a saudação epistolar. E aí nós vamos estar encerrando esse segundo ponto, que é dos destinatários, para depois irmos para a terceira parte, né? Bom, a saudação epistolar, a minha esposa vai estar lendo esse quarto subponto. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Olha aí, ó. Então, nós vemos aqui então que Paulo faz a sua saudação epistolar, né? E nós entendemos que ele está saudando uma igreja que cresceu, desenvolveu-se, porque as pessoas ouviam a mensagem do Evangelho, criam nela, aceitavam Jesus, e essas pessoas então eram batizadas em águas por imersão e depois eram batizadas pelo Espírito Santo também. Então foi uma igreja que cresceu e foi um árduo trabalho missionário do apóstolo Paulo durante 3 anos ali em Éfeso, formando obreiros e fazendo uma igreja, e depois de Paulo passaram muitos outros ensinadores e pregadores, né? Nós vamos então encerrando aqui essa segunda parte da lição, e aí nós vamos para a terceira parte da lição, que nós já vamos em seguida, que você já vai ver em seguida no terceiro quadro que nós vamos fazer. Então, nós estamos dividindo essa lição em 3 quadros, em 3 partes, que é de acordo com os pontos da lição.